Oi, tudo bom? Vídeo de hoje a gente vai falar sobre regas no inverno, essa época do ano que é fria, é complicado e a rega das suas plantas, né, a rega do seu orquidário, a maneira como você molha as suas plantas tem que sofrer uma modificação, tem que ser mudado. Então, o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso, regas na época do inverno, e acho que vai ser muito interessante, muito bom para ajudar a gente a fazer com que nossas plantas, nossas orquídeas, nossas plantinhas bonitas fiquem felizes com a gente, né? Pessoal, se inscreve no canal, tá bom? Tô esperando vocês aqui no canal. Clica no botãozinho de se inscrever, abre uma conta no YouTube, se inscreve no canal. É show de bola, quero estar juntinho com vocês. Bom, se você já é inscrito ou se você está se inscrevendo agora, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar um vídeo, tá no seu celular a notificação, tá no seu e-mail a notificação. Oportunidade de a gente ficar juntinho, passar um tempinho juntos. E eu quero muito isso. Olha, no Instagram é o lugar onde você me encontra. O Instagram tá aparecendo aqui em cima para vocês. Tá me atacando a alergia. O Instagram é o lugar onde você me encontra, onde você vê foto de coisa bonita. No Stories tem atualizações que não tem aqui. Muita coisa legal acontece no Instagram. Então eu quero também ver vocês lá. Todo mundo juntinho aqui no YouTube, juntinho lá no Instagram. Coisa boa, tá bom, pessoal? Hoje o assunto são as regas no inverno, as regas na época fria, como a gente faz, como a gente procede. E esse é o vídeo de hoje, então roda a vinheta. Pessoal do meu coração, rega no inverno. O inverno é época fria, né? Então, assim, imagina você num dia frio, principalmente numa noite fria, todo molhado nessa noite fria. Você não ia se sentir bem, né? Aquele gelo, aquele vento gelado e você todo molhado. O mesmo desconforto que você sentiria, a sua planta vai sentir. Então é essencial que a gente mude o horário das regas na época mais fria do ano. Quanto mais frio faz no seu orquidário, no seu lugar, mais a rega precisa ser modificada o horário. Você precisa ter uma rotina de rega no outono e inverno, principalmente na época do inverno, na época mais fria, e uma rotina de regas na primavera, verão, mas principalmente no verão, que é a época mais quente. No verão a gente rega naquela regra de sempre quando o substrato estiver seco, aonde a planta estiver plantada estiver seco. Então, no verão, obviamente que a gente rega mais vezes, porque está mais quente, está mais abafado, está mais calor, então seca mais rápido. E sempre longe da luz. Planta molhada, planta ensopada, no calor, no abafado, no solzão do verão, é podridão na certa. Michael, mas a gente está falando de inverno. Pois é, no inverno a gente tem praticamente a mesma questão, só que invertida. No inverno, no momento que está frio, que está ventando frio, a sua planta não pode estar molhada, a sua planta não pode estar encharcada. Por quê? Porque ela vai dar podridão. No inverno é a época mais problemática para a podridão negra, porque a combinação de planta molhada com frio, principalmente frio extremo e vento gelado, a planta desenvolve a podridão negra facilmente. Se no verão o problema da rega no sol
é a podridão bacteriana, é aquela podridão molenga, fedida, no inverno o problema é a podridão negra. É a podridão causada por fungo. É assim, a tristeza, acaba com a planta. Então, como é que a gente faz? A gente tem que mudar o nosso horário de rega. Se no verão a gente dá preferência para a planta ficar molhada à noite, no início da noite, até a madrugada, para ela poder se reidratar, se recuperar do dia quente, do calor, do bafão, no inverno é ao contrário. A gente precisa molhar essa planta pela manhãzinha, antes do sol nascer, por volta de 4, 5 horas da manhã, para essa planta estar seca às 9, 10 horas, que é a hora que o sol pega um pouco mais de corpo, ou então você fazer a rega a partir das 3 horas da tarde. Para quando chegar às 7, 8, 9 horas, quando o gelo descer mesmo, a sua planta já está praticamente completamente seca. Então, assim, o sol do inverno é um sol bem mais fraco, a terra está distante, um pouco mais distante do sol, então o nível da potência desse sol não é igual ao sol do verão. Então, se você molhar a sua planta de manhãzinha e ela amanhecer molhada e durante esse início de manhã ela secar, não vai ter problema, entendeu? Se você regar as suas plantas às 3 horas da tarde e ao longo dessas 3, 4, 5 horas da tarde, quando o sol se põe, ela já vai estar praticamente seca para passar a noite. Planta no inverno, molhada à noite, na hora fria, no vento frio, é problemático no mesmo nível que planta molhada na hora mais quente do dia no verão. É um oposto, mas a gente tem que ficar ligado nisso. Independente da época do ano, água acumulada em broto não é bom. Então, se no verão, água acumulada em broto no sol cozinha, água acumulada no broto no inverno, na noite fria, gelada, com vento, com tudo, também não vai funcionar. Então, independente da época do ano, não deixa água acumulada no broto da sua planta, entre as folhas da sua planta. Se a sua planta criou um copinho na folha, fica ligado para você evitar esse tipo de problema. Vandas são um pouquinho diferentes, né? A vanda, conforme a gente molha durante o dia, ela fica com um pouco de água acumulado nela, mas aí, se a sua vanda estiver limpinha, não tiver com poeira entre as folhas e não for uma quantidade de água absurda, durante o dia não vai ter problema. Mas fica de olho, tá? O importante é você ter uma noção do teu ambiente, do teu orquidário, das tuas plantas e optar. Ou você molha 4, 5 horas da manhã suas plantas, dá aquela molha, mas molha com gosto, e até umas 9, 10 horas essas plantas vão estar ok. Ou então você rega às 3 horas da tarde, para durante o final da tarde e início da noite, quando o gelo descer, a planta vai estar show de bola, tá? Não deixa vaso ensopado, vaso molhado, muito encharcado à noite dá problema, bom? Fica de olho. Em relação à constância de rega, em relação a quantas vezes você vai regar, a regra de molhar quando o substrato estiver seco é a mesma do verão, que você vai fazer no inverno, no caso. Obviamente que no inverno vai demorar mais para secar, a umidade fica mais alta, então você vai regar menos. Se no verão você rega de 3 a 4 vezes na semana, plantas tradicionais, no inverno você vai regar 1, 2 vezes na semana. Porque é quando você vai ver que a planta está precisando de água, quando o substrato está seco, quando está quase seco, dependendo da planta, porque nem toda planta tolera o substrato secar por completo.
Mas aí vai depender do seu conhecimento da planta e por aí vai. Por exemplo, uma catileias tradicionais, elas não se importam de secarem completamente. Uma maxilária tenuifolia, ela não gosta de secar completamente. Então você vai ter que dar um jeito, né? Plantas em vasos de plástico, por exemplo, isso daqui, elas vão ter uma secagem diferente de uma planta numa placa, como essa daqui, né? Então você vai ter que usa o borrifador para molhar as placas e aí você intercala isso com a rega total junto com os vasos. É uma frescura? Não, mas vamos falar assim porque é uma frescura necessária. É preciso que a gente adapte a rega conforme a época do ano. E se você, por exemplo, não tem todas as suas plantas no mesmo tipo de vaso, no mesmo tipo de cultivo, como é o meu caso, você precisa adaptar. Minhas plantas de cachepô precisam de uma rega, as plantas de vaso de plástico precisam de outra rega, as plantas de toquinho precisam de outra rega, mas aí a gente dá um jeito, a gente adapta e resolve. Por isso também que muita gente fala que é ideal fazer o cultivo padronizado. Todo mundo no tronquinho, todo mundo na placa, todo mundo no cachepô, todo mundo no vaso, todo mundo na cerâmica. Porque aí você tem uma unidade na sua rega, tá bom? Nem sempre dá pra fazer isso, mas a gente se vira e a gente se adapta, tá? Gente, mudem a rotina de rega de vocês durante o inverno. Reguem menos, tá bom? Reguem quando o substrato estiver seco ou quase seco, dependendo da planta. Deem preferência para molhar pela manhãzinha, para quando chegar a hora mais quente, a planta já está seca, ou no meio da tarde, para a sua planta no início da noite, quando o gelo descer, estar praticamente seca. Tome cuidado com água nos brotos, independente da época do ano, e cuidem bem das suas plantas. É essencial a gente ter essa sensibilidade, fazer essas mudanças para o bem-estar delas e para o nosso bem-estar também. Tá bom, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, o nosso vídeo sobre regas no inverno, nessa época de frio. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Dúvidas, comentem aqui embaixo, que se eu souber, eu vou responder, vou ajudar vocês. Obrigado por assistir, beijos mil e até mais. Tchau!